Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Novela. O Marco já está por aqui. Como prometido, a gente vai falar das novelas de Pantanal, das novelas da Manchete, começando com Pantanal nessa segunda fase, nessa segunda parte sobre as novelas da Manchete. A gente está fazendo de um geral da dramaturgia da Manchete. E depois a gente pode entrar de novela em novela, porque realmente são novelas que marcaram época, né? Marco, talvez não fizessem, nem todas fizeram tanto sucesso quanto Pantanal, por exemplo, mas uma ou outra ali deixou sua marca na história da televisão brasileira. Com certeza. As novelas da Manchete, elas deixaram marcas. Em quem assistiu, não esquece. E antes da gente começar esse papo aqui, Vanucci, eu fiquei muito satisfeito do último papo. Teve uma repercussão legal e teve muito comentário. Eu acho que mais de 50 comentários. Então, eu vou pedir para vocês, comentem, porque isso dá engajamento. O YouTube entende que a coisa tá legal e promove o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, deem o like lá e comentem sobre. Falem mal, falem bem, falem da gente. Não, isso é muito importante. Você que gosta desse conteúdo, faz lá, comenta, compartilha, dá like, tudo. É esse movimento que leva esse conteúdo a uma quantidade muito maior de pessoas. A gente pode, às vezes, até não ser compreendido, ou você discordar da ideia, e isso é ótimo, né? Quanto mais. Aqui é um espaço democrático para a gente conversar sobre teledramaturgia. A gente vai começar. Olha, para ter ideia, não só para terminar esse papo, para ter ideia, teve mais de 1000 visualizações no último vídeo e teve 48 likes. Ah, então, tem que ter mais like. Ponha lá. Like é de graça. Não custa nada. Gosta o coração da gente, não custa nada. A gente vai começar em 1990 e vai até 1998, né? De um grande sucesso a uma novela que terminou sem fim. Assim como lá na Tupi, Como Salvar o Meu Casamento, terminou sem fim também, né? Exato. Vamos passar umas curiosidades aqui, ó. Trilha sonora da Manchete, sempre muito, muito bem. Cananga do Japão, Pantanal, Corpo Santo, são as novelas que eu tenho em vinil. 74.5, Uma Onda no Ar, que a gente vai falar, eu já tenho em CD. As trilhas sonoras da Manchete também eram coisas, assim, bem diferenciadas. Eles caprichavam na trilha sonora. Então, se um dia você encontrar por aí, compra que vale a pena. Vamos começar com Pantanal? Vamos lá, Pantanal. Aliás, abre essa fase, né? Essa segunda década aqui de novelas, né? Exatamente. Depois de Cananga do Japão, que a gente falou no último vídeo, que foi um investimento maciço da Manchete em reabilitar ali o núcleo de novelas, contratando Tezuka Yamazaki para dirigir, um grande elenco, Cristiane Torlone, a Rede Manchete apostou em Pantanal, que foi uma novela de Benedito Rui Barbosa, 216 capítulos em 1990. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas aí também, sem deixar de valorizar o que foi Pantanal e a sua importância para a televisão brasileira. Porque muita gente pensa assim, nossa, Pantanal destruiu a Globo. Não foi bem assim. Primeiro lugar, Pantanal nunca ganhou da novela das 8, das 9 da Globo. Era a novela das 8 na época. Rainha da Sucata sempre foi primeiro lugar disparado. Até porque as duas nem competiam. E quando competia, Pantanal perdia feio. Rainha sempre com índices acima de 50 pontos. E quando competia ali aquele comecinho, Pantanal não dava 20. Então, e tinha toda uma estratégia da Globo, né, de esticar o capítulo de Rainha da Sucata. Na época, o pessoal da Manchete tinha espiões, tinha rádio para tentar interceptar a conversa da Globo, né, do Master lá do Rio com São Paulo. Vai ter a novela termina a tal hora, para tentar começar a levar o jornal até aquele horário ali, para começar exatamente no momento que terminasse a novela. Tinha toda uma estratégia para conseguir garantir um bom desempenho. E Pantanal tem uma curiosidade, eu acho que ela tem um poder, ela é importante para a história da Globo por alguns motivos, né? Porque Pantanal, da Globo. Da Globo. E eu vou te explicar o porquê que a frase é essa, né? Porque até então,
o Boni não o Pantanal foi apresentada para o Boni. E o Boni falou assim: Benedito, você é louco de fazer essa novela. Se eu fizer essa novela aqui, eu quebro a Rede Globo. Não vai dar certo. Isso que você quer, de ir para lá. E a novela Pantanal surgiu, e isso o Benedito me contou, de uma viagem que ele fez para a fazenda do Sérgio Reis, né? Ele cometeu um grande erro. O Benedito, que ele dividiu o quarto com o comandante, com o piloto do avião. E estava muito calor, ele falou: pai, eu não vou ficar aqui do lado desse marmanjo aqui na rede aí sem camiseta e tal. Abriu a porta, foi para o lado de fora dormir na varanda, né? E é um grande erro no Pantanal você dormir na varanda, porque pode vir um bicho ali, um animal ali e te atacar, né? Que não foi o caso dele, mas ele acordou com aquela beleza, com aquele sol surgindo, com as aves voando, e aquilo ficou na cabeça dele, e dali veio, né? E ele ficou tão encantado com as histórias que ele ouvia, né? Daqueles homens que trabalhavam ali na fazenda do Sérgio Reis, que ele falou: eu vou contar essa história como um grande observador. Mas a Globo não aceitou. Ele levou essa ideia, antes da Manchete, também para o Silvio Santos, que estava querendo investir em novela, e falou: Silvio, eu faço uma trilogia, eu faço o Pantanal, eu faço o Mato Grosso, depois saindo do Pantanal já mais para o interior aqui, vindo para a região sudeste, que é sobre o gado, o rei do gado, e depois eu quero falar do cacau, eu faço esse caminho, né? Que era uma trilogia. O Silvio falou: nossa, você tá louco. Você tá louco. E a Manchete foi lá e bancou. Então, quando a Manchete banca isso, Marco, que eu acho que é o grande... vira uma chave na Globo também, né? De falar assim, a gente também precisa ousar, né? Avançar, porque aí depois quando o Benedito volta para a Globo, o Boni autoriza a trilogia depois, né? Que são os altos investimentos em Renascer, em Rei do Gado e depois em Terra Nostra. Terra né? Nostra. Então, só aconteceu isso graças a Pantanal, que recusou, né? Teve a recusa do Boni, teve a recusa do Silvio para chegar na Manchete. Exatamente. Na Globo, a Pantanal ia chamar Amor Pantaneiro. Foi proposta e a Globo não aceitou. A Globo chegou a falar para o Benedito que faria a novela, mas desde que fosse filmado numa fazenda no interior do Mato Grosso, simulando estar no Pantanal. Né? Fariam imagens externas e simularia estar no Pantanal, mas as gravações seriam numa fazenda no Mato Grosso. E ele não aceitou. Foi quando aí foi tudo que você falou. Ele aceitou, foi para a Manchete e lá foi todo o sucesso que foi, né? A Pantanal ganhou todos os prêmios de 1991, arrebentou. A natureza fazia parte da trama, né? Fazia parte interligada da trama mesmo. Ela é tão importante quanto a história. Uma coisa muito importante que o Benedito falou, que quando queriam diminuir a importância da novela dele, dizendo assim, Pantanal é um bando de imagens bonitas, Tuiuiu viajando, ele falou, olha, não teria Tuiuiu que bancaria 200 capítulos e a paciência do telespectador sem uma boa história. E Pantanal, não vamos entrar aqui em detalhe de história, porque todo mundo conhece, né? Mas tinha uma história muito bonita, dividida em 2 fases. E, para mim, a fase que mais empolgou foi a primeira, principalmente a primeira fase do Pantanal da Manchete, que tinha atores impecáveis ali, gente muito boa e foi muito boa a primeira fase. A segunda também, mas a primeira fase... Aliás, todas as primeiras fases das novelas do Benedito parecem minisséries, né? Pantanal, Rei do Gado, Renascer. Essas primeiras fases são muito boas, né? Eu gosto. E aí cria um grande problema para a novela, né? Porque ela é tão boa que você sente falta da primeira fase, fala, eu não quero a segunda fase. Aí dá uma quedinha de audiência e depois o Benedito sempre recuperava, né? Aí não tinha como. Exatamente. Ó, Pantanal começou com 7 pontos no Ibope, não começou com sucesso, assim como todo mundo fala. E eu lembro até hoje, quando chegou no sábado à noite, a Manchete reprisou os 5 primeiros capítulos. E ela manteve isso durante um mês. Todo sábado reprisava os 7 primeiros capítulos. Depois que a novela pegou, aí parou de se reprisar capítulos nos sábados. Começou com 7 pontos e terminou com 31. 31 foi a última, a maior audiência de Pantanal foi 31, né? Ou seja, para a Manchete aquilo era
Muito. Um arrasa quarteirão, né? Mas para a Globo, não. Porque na época a Globo dava 60, 55, 58 com Rainha da Sucata. Né? Mas é importante, eu acho que assim, Pantanal ela tem uma importância também para a Manchete que fala assim: olha, tem um caminho aqui. Ao mesmo tempo, Pantanal abriu uma porta perigosa para a Manchete, que provavelmente você vai falar nas próximas ali, que foi a expectativa, achar, né, que todas as histórias também fossem pudessem ter a grandiosidade de Pantanal. Para você ter essa grandiosidade, você precisa ter uma história muito bem amarrada, né? Muito bem amarrada. E não só isso, né? O que a gente vive falando, né, Vanucci? Que o que precisa é um misto não só de história boa, de direção boa, mas ter autor. E eu acho que o que faltava para a Manchete era investir em grandes autores, né? Ela teve uma Carmen lá atrás, que fez sucesso, o Pantanal, Benedito Rui Barbosa, mas a partir daí, tirando o Valcir Carrasco, que ainda era um iniciante, chamado de Adam Angel, que a gente vai chegar lá, basicamente os autores da Manchete eram autores assim que não eram os tops de linha, né? Que a Globo tinha. Então, isso aí também pegava, né? Bom, a Globo aí, para ter ideia, como Manchete, como o Pantanal mexeu com a Globo colocou uma minissérie chamada Riacho Doce, com a Vera Fischer e o Carlos Alberto Strasler, né? Carlos Augusto, né? Strasler. O marido da Bruna Lombardi. E assim, usando muita Carlos Alberto Richelli. Carlos Alberto Richelli. Strasler, não, eita. Usando muita nudez e muita imagem também. Muita imagem bonita, muito passarinho, muita... mas não pegou, assim, pegou, foi sucesso, mas perdia para Pantanal. E logo em seguida a Globo lançou Araponga, uma novela que ia entrar no lugar de Rainha da Sucata, mas eles anteciparam e jogaram ali Araponga para bater de frente com o Pantanal. Araponga era uma novela com Tarcísio Meira, Cristiano Torlone, um super elenco, escrito por Dias Gomes, que também não deu certo, não foi fracasso, porque a Globo deu uma reabilitada ali, enquanto o Pantanal dava 28, a Globo dava 23, enquanto o Pantanal dava 25, a Globo dava 24, não levava mais surra, não. Foi bem Araponga, né? Tanto que o final de Araponga terminou com média de 31, e o final de Pantanal terminou com média de 21,7. Você, né? Sabe que essa era uma época tensa na Globo, né? Porque imagina, a Globo ela construiu todo um projeto de dramaturgia, de programação nos anos 70, foi criando, os anos 80 consolidou, aí abre a década de 90, né? Com muitas oscilações por causa de Pantanal. Então, ali a equipe da Globo teve que trabalhar, ser muito criativa. Não, então se eles fizeram Pantanal, tá todo mundo falando que vamos fazer em Fernando de Noronha, só que não teve o atrativo. Porque eu acho que o grande atrativo de Pantanal, né, não foi só o fato de fazer, é uma novela feita fora do estúdio, com muita natureza, tal, é uma história era uma história muito forte, mas também que quebrava esse eixo Rio-São Paulo, que quebrava a praia, né? E que talvez a Globo não conseguisse enxergar isso, que sempre ela fazia muita história, São Paulo, Rio de Janeiro, praia, né? Então precisava. E trazer Fernando de Noronha não era tão assim, né? O Pantanal era algo muito diferente, né? Era algo muito diferente. E concordo que as cenas da natureza, dos bichos e tudo mais, que aquilo também era uma narrativa, né? Era óbvio que às vezes era uma forma também de alinhar a novela ali, esperar momento de break, dessas coisas todas. Era uma operação, cara, que só quem viveu naquele momento sabe o quanto era tenso, tanto na Globo quanto na Manchete. Tanto é que quando a Globo refez o Pantanal, ela tirou aí quase 80 capítulos, né? Pantanal da Globo teve 167 capítulos, porque muito do Pantanal da Manchete era, entre aspas, né, enrolação de tuiuiu, de passarinho, de jacaré andando, né? E tinha também, também tinha um negócio que era assim, tinha muita cena com nu, né? Que era extremamente ousado naquela época. Exato. Bom, depois disso veio Ana Raio e Zé Trovão. Ana Raio e Zé Trovão, isso. Novela com 251 capítulos, exibida de dezembro de 1990 a outubro de 1991.
Perdeu-se aí uns 6 pontos de média, mas ainda foi muito bem. Ana Raio deu 15,6. Nunca exagero. Chegou a ganhar da Globo algumas vezes, alguns capítulos, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo, eu acredito que não tenha ganho nunca. A Globo voltou à normalidade, a Manchete jogou uma história ali de Marcos Caruso, que é o que eu falei, não é um autor de novela, apesar de ser um excelente dramaturgo, um maravilhoso ator, né? O Marcos Caruso. E eles fizeram uma novela sem cenário fixo, né? Ana Raio andou 14 mil quilômetros, segundo Caruso, sem cenário fixo, contando a história de uma mulher que ia atrás da filha perdida, da filha que foi raptada. E foi uma novela super, assim, interessante nesse sentido, porque trouxe uma inovação, de novo, para a dramaturgia, né? Que é a falta de cenário, tudo era filmado em externa. Tinha atores muito bons, e teve uma boa repercussão também, mas uma trama extremamente arrastada que ali acabou afastando um pouco os telespectadores. Você sabe que essa era uma novela vezes 3. Vezes 3. O que é a novela vezes 3? Você precisava ter 3 equipes. Porque você precisava ter uma equipe que chegava antes no lugar para preparar toda a produção, para como que ia ser a gravação, né? Os autores escrevendo lá na frente. Então, imagina que estava gravando em São Paulo, você já tinha alguém em Santa Catarina, porque já tinha passado pelo Paraná para preparar. Estou fazendo por estado, né? Só para ter uma ideia de, né, chegar lá. Então, essa equipe já tinha passado pelo Paraná, já estava em Santa Catarina preparando. Tinha uma outra equipe gravando aqui em São Paulo, né? Porque ia sair de São Paulo e ia chegar no Paraná. Quando chegava no Paraná, essa equipe de São Paulo já estava editando o material que ia ser exibido lá na frente quando chegasse em Santa Catarina, né? Porque o que você estava vendo no ar já tinha feito lá, era a terceira equipe lá atrás. Então, era de um trabalhão muito grande, né? De deslocamentos, né? Numa época muito cara, né? Então, e que você tinha que mandar caminhão com equipamento, você tinha que mandar ator com avião, você precisava ter logística para mandar capítulos, hospedagem desse elenco, né? Diárias que gastou 8 milhões de dólares. E tinha que ter um lance ainda que era assim, torcer para não chover, né? Torcer para não dar tempo feio, né? Mas foi ousado. Eu acho que a partir daí foi um passo da Manchete ousado e que não deu o resultado esperado, principalmente financeiramente. Gastou-se muito e entrou-se pouco dinheiro, né? No carro. Até se faturou muito em comercial, mas não foi o suficiente para bancar o todo. A gente pega, por exemplo, um filme como Capitão América, o último Capitão América, ao falar de cinema. Gastou-se 220 milhões de dólares para fazer Capitão América. Já deu aí em torno de 400 milhões, 380 milhões. Pagou o filme? Não pagou. Porque o que se gasta de divulgação, o que se gasta ali, o dobro não paga. Não paga. Tem que dar 4 vezes mais para se pagar um filme de Hollywood. E novela é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que a Globo cobra o que cobra nos intervalos comerciais. E assim, você calcula que uma novela de 180 capítulos, ela começa a se pagar a partir do 100º capítulo, né? Pelo menos metade da novela, um pouco mais da metade, você ainda tá, o que entra de recursos, você ainda está pagando todo o investimento inicial. É caríssimo. Por isso que o SBT faz novela perder de vista, né? Porque realmente vai... e essa é uma das explicações, né, que a novela não é diminuída, né? Que sempre tem que ser mais de 150 capítulos. É para diluir custo mesmo. Salvo quando não dá certo. Bom, de Ana Raio também, eu queria falar da abertura. A abertura era muito legal. Os cavalinhos, os desenhinhos, e ia o caminhão passando em várias partes do país. Era muito interessante, uma trilha sonora muito azeitada. E uma curiosidade é que o Posto Ipiranga fazia propaganda na Manchete, né? Logo que começava a abertura, aparecia Posto Ipiranga. Quando ela foi para o SBT, que o SBT reprisou mais para frente,
que por sinal deu mais audiência no SBT do que deu na Manchete, eles cortaram o posto Ipiranga da abertura da telenovela, tiraram o posto Ipiranga, e essa aí é uma curiosidade legal, né? Porque não era... Eu acho que talvez se tivesse sido do SBT para o SBT, né? É uma produção original do SBT e depois reprisada no SBT, você até bonifica, né, o patrocinador, porque faz parte. E aí, Marco, eu acho que vem uma das novelas mais confusas que eu já assisti, que é Amazônia. Exatamente. Foi uma porque aposta, tinha aquele negócio do tempo, né? A gente nunca sabia em que tempo estava a Amazônia, né? A Amazônia foi uma bagunça geral. Ela foi uma aposta da Manchete, depois que não deu certo. Não, deu certo na Raio, mas não tinha sido o que Pantanal tinha sido. Então, eles acharam que uma outra novela baseada, situada num lugar diferente, com também natureza, etc., fosse chamar a atenção do público. Então, eles apostaram em Amazônia. E aí é o que a gente fala, sem autor bom, entendeu? Jogaram lá uma Denise Bandeira, um Jorge Dumont, um Jorge Duran, né? Um pessoal que não tinha expertise em escrever texto de novela. Eles fizeram uma novela muito confusa. Teve 162 capítulos, foi de dezembro de 91 a junho de 92. A audiência de Ana Raio de 15 caiu para 3, deu 3,1 no final. Eles misturaram duas histórias ali em 2 séculos diferentes, se passava no futuro, né? Que era o tempo presente, e no passado. Só que houve uma bagunça tão grande na cabeça do telespectador, ninguém entendia nada daquilo. Eu não sei nem te explicar a história, de tão confuso que era. E aí eles inventaram a Amazônia parte 2, para tipo assim, sentar em cima mesmo. Jogaram uma parte de Amazônia parte 2, ficou só no passado, e não deu certo, a novela foi encurtada e foi lá. Ali eu acho que foi uma sequência de batidão de cabeça, né? Porque assim, a ideia era que o Jaime Monjardim dirigisse a Amazônia, mas aí ele saiu do projeto, né? Teve ali um entreveiro ali, né? Isso atrasou a Amazônia. A Amazônia não entrou colada em Ana Raio Zé Trovão. Depois de Ana Raio Zé Trovão, precisou ter uma minissérie ali para segurar a... Então, que também vai um outro alerta, né? Que é a indústria. A indústria precisa funcionar, tem que estar todo mundo muito bem engatilhado ali para um trem sair na hora certa, entregar para o outro, para a coisa aí. A engrenagem precisa funcionar e ali ainda não tinha funcionado, né? Então você teve um Pantanal que poderia fazer toda uma diferença, e se você for pensar o que Ana Raio perdeu um pouquinho depois de um grande sucesso, ok, é natural, tá ali dentro, normal, né? Tá tudo dentro ali, né? E aí vai... só que aí a engrenagem não funciona, né? A Amazônia realmente eu acho que não... E aí quando vem a parte 2, aí que perde o público, porque já perdeu o público, né? Aí depois vem Guerra Sem Fim. Exatamente, aí vem Guerra Sem Fim. Antes de Guerra Sem Fim, a Manchete ia lançar O Marajá, que era uma novela baseada na história do Fernando Collor de Mello, mas ele entrou com uma ação na justiça e barrou a Manchete, tipo, proibiu mesmo. Até hoje ninguém sabe se existe cópia de O Marajá. Mas a Manchete havia gravado inteira o Marajá. Porque enquanto se discutia vai entrar no ar ou não vai entrar no ar, a Manchete não parou as gravações. Gravou todinha e aí impediram de ir ao ar. A Manchete ferrada, já tinha tido lá um gasto enorme com a Amazônia. Para não deixar um buraco, em dezembro de 93, puseram uma novela de José Lozeiro, mesmo autor de Corpo Santo, que tinha dado certo, e Olho por Olho, que não tinha dado tanto certo, puseram no ar uma novela simples, gravada mais com externa do que em cenário, com a Júlia Lemertz e o Alexandre Borges, que estava estreando como ator ali em televisão. Os dois eram casados na época, mas não deu muito certo. A audiência, que já estava em 3,1, caiu para 2,1 e foi mais um fracasso aí da Manchete. Depois, 74,5, Uma Onda no Ar. Vou falar que eu gostava muito dessa novela. Primeiro que eu acho que... A trilha sonora é fantástica, viu? Trilha sonora é demais. Tem a novela é do Domingos de Oliveira, aí você tem o Cécio Thierry dirigindo ali, que eu acho que eu gostava muito do trabalho dele, mas tinha um negócio para mim que era assim,
esse ambiente da rádio, né? Eu trabalhava na rádio na época, Legal. Então tinha todo eu gostava muito dessa novela. O Domingos de Oliveira tinha escrito na Globo Contos de Verão. Foi uma minissérie toda cheia de sol, era leve, né? E aí a Manchete não, a TV Plus, né? Que essa novela não foi a Manchete que fez, foi uma produtora do Guga de Oliveira, né? Guga de Oliveira, salvo engano, do Guga. Ele fez essa novela e vendeu para a Manchete. A Manchete comprou, jogou no ar. Elenco bom, Letícia Sabatella, Ângelo Antônio, Raul Gasol, Esther Góes, Gracindo Júnior, Daniel Dantas, um elenco fantástico aí. A abertura era linda, com uma música da Tina Turner, fantástica, bem ensolarada. Eu também gostei, eu assisti essa novela. Era um pouco confusa, um pouco enrolada aí, os seus 127 capítulos, mas foi legal, eu gostei, acho que valeu a pena. Depois veio Tocaia Grande, e aí Tocaia Grande vem com, acho que uma dupla de autores que eu gosto muito, e que a gente vê na história depois, na sequência, né, que ganha 2 Emmys, né, que é a Duca Rachid, Mário Teixeira traz aí grandes textos também lá, mas vem Tocaia Grande, que foi uma novela que deu uma certa repercussão, se falou bastante de Tocaia Grande. E foi legal Tocaia Grande porque começou muito mal, com 2 pontos de audiência, oscilando entre 1,5 ponto e 2. E ali, de um certo ponto, porque quem dirigia era salvo engano, eu não me lembro quem dirigia, eu sei que lá, eu acho que era o Regis Cardoso, mas chegou uma parte da novela, o Regis foi demitido e botaram o Walter Avancini, né? Que era um grande criador de direções assim da Globo, e trouxeram ele para a Manchete. E a novela saltou ali de uma média de 1,5 ponto, triplicou, foi para 6, terminou com quase 8 pontos. Ou seja, se pegar uma novela de 1,5 ponto, jogar para 8 pontos, foi uma repercussão muito grande. Aí você vê que é um trabalho muito afinado de autores com o diretor, né? E de como o diretor pode acrescentar, né? E como a experiência, né? A Duca ali tinha. A Duca e o Mário conseguiram achar caminhos, né? E é isso, novela, autor tem que saber trabalhar com a pressão, né? Putz, está indo mal a novela, tá bom. Deixar a pressão aqui de lado e tentar fazer alguma coisa ali adiante, né? Nessa época aconteceu uma coisa muito triste, que eu acho que foi assim, o início do primeiro passo da derrocada da Manchete, porque o coração da Manchete morreu, que era o dono da emissora. Ele morreu 1 mês antes que a novela Tocaia Grande estava no ar, ele não chegou a ver esse ressurgimento da novela, a repercussão que teve, então o Adolfo Bloch faleceu. E o Adolfo era o coração da Rede Manchete, né? Como o Silvio era o coração do SBT, e faz falta, né? A gente vê o SBT aí hoje em dia nadando numa audiência pífia, e coração é coração da emissora, né? Por isso que eu acho que a partir de agora as emissoras não terão mais coração, sabe? Assim, não vai ficar mais tudo no... é a TV do Boni, é a TV do Silvio, é a TV do Bloch, é a TV do Chateaubriand. Essa fase já foi. É uma grande corporação que vai mudar a direção e que aí vai ser uma coisa muito mais fria, né? Depois, como começou a dar muito certo, como começou a dar muito certo Tocaia, eles alongaram a novela. Então ela é a terceira novela mais longa da história da Manchete, né? Ela perde a quarta, perde Mandacaru, depois eu acho que foi Ana Raiz e Trovão e Tocaia Grande. Foi a terceira novela mais comprida da Rede Manchete, 236 capítulos. E aí depois vem Chica da Silva. Entre Tocaia Grande e Mandacaru, né? Que também Mandacaru eu gostei também. Tem Chica da Silva. Isso, aí Chica da Silva. Chica da Silva foi escrita por Valcir Carrasco, mas ele estava contratado do SBT na época e ainda não tinha escrito, porque o Silvio Santos deixava o autor dentro da geladeira, né? E ele depois ele escreveu Fascinação para o SBT. Então, como ele estava na geladeira, ele falou: não quero ficar parado. Aí foi lá e escreveu um pseudônimo chamado Adam Angel. Ninguém sabia quem era esse cara. Hoje em dia, com a internet aí e tudo mais, seria impossível segurar essa... Não sei, eu acho que numa coisa muito bem bolada, eu acho que conseguiria, né? Teria que se isolar, não pode comentar com ninguém.
né? Né? Teria que ter, é uma obra que você não poderia ter colaboradores, né? Para ninguém vazar, porque é aí, né? Complicado. E aí ele escreveu Chica da Silva, foi um grande sucesso, audiência de 3,9, 4 de Tocaia Grande, foi para 9,5, dobrou a audiência, deu um trabalhinho para a Globo, teve dias de picos, nunca chegou a ganhar da Globo, teve dias de picos que ganhava da Globo e botou a Manchete em segundo lugar, derrubando o SBT ali naquele horário, e alavancou outros programas também da Manchete que vinha depois, como Documento Verdade, Documento Especial, né? Televisão Verdade, umas coisas bacanas que a Manchete fazia. Foi um respiro da Manchete numa fase que já estava a crise já estava bem acentuada ali, né? Um respiro, né? Aí eles voltaram com nudez, muita violência, aquela coisa Valcer de... Carrasco sendo Valcer Carrasco, entendeu? Quem será Chica da Silva? Houve um concurso, depois escolheram quem eles quiseram, que era a novata Thaís Araújo, né? É a novela que a Adriane Galisteu expurga, odeia, porque ela passou nua quase que a novela inteira, andando feito um Mas fantasma. A Thaís Araújo também não tem boas recordações, não, viu? Thaís Araújo também não, a Thaís Araújo também não tem boas recordações. Por causa do Walter Avancini, né? Por causa do Walter Avancini. Teve Eu acho que o Avancini era um grande diretor, mas também genioso demais, né? Sim. E eu acho que conforme foi chegando a idade, assim, foi ficando cada vez mais genioso, né? Mais de gênio forte. Então, alguns falam que realmente não... Agora, você tem grandes atores que elogiam muito o Walter Avancini, que falam que era um excelente diretor, e você tem outros que falam, não, o método dele era um método muito pesado, né? Só Grande Sertão Veredas, para mim, já é uma obra-prima, né, do Walter Avancini, né? Então, ele realmente era muito bom, mas teve isso, ele quis exigir que a Thaís fizesse algumas cenas ali de sexo que ela não topou, e legal também que a Zezé Mota, que tinha feito o filme Chica da Silva, participa como mãe da protagonista, no final ela é a Chica da Silva, né, que passa o tempo, ela faz o último capítulo como Chica da Silva. A Drica Moraes era vilã, violante, maravilhosa, ganhou prêmios e tudo mais. Teve um fato eu acho que assim, do Alexandre Limpiani, né? Eu acho que ali tinha algumas coisas que você podia peneirar e tirar, né? Realmente tinha um excesso de nudez ali, mas que era uma característica também da Manchete de ser mais ousada, né? De ser mais picante, né? Ela tinha, mas eu daria, estão falando muito de um possível remake de Chica da Silva na Globo. Se vier, tem que ser para um horário mais avançado, né? Eu acho que às 9h30 não é apropriado, porque eu acho que mudassem, né? Muita coisa, tirasse muita coisa da. Eu acho que até daria, mas tinha que tirar. Por exemplo, o primeiro capítulo da novela tem uma cena em que o cara pega e vai para procurar diamante, ele introduz a mão dentro do ânus de um cavalo que eles escondiam ali. Então era uma violência mesmo, era um negócio que espantava no começo. E a violência contra as pessoas pretas era muito forte. Tem uma cena também no primeiro capítulo que o pai da Chica é torturado e eles pegam o braço, a mão do cara vai virando o negócio, aí você vê o sangue escorrendo. É um negócio pesado, eles usaram muita violência, mas deu certo e a história é muito boa, né? Vanucci, a história foi muito boa. A violência, mas se vier um remake, precisa rever muita coisa. Total. Bom, aí depois Mandacaru. Teve uma queda de audiência de 9,8, caiu aí para seus 6 pontos, mas foi uma novela que se segurou também, foi bem, teve o Bem-vindo Siqueira, que arrebentou, né, como um bandido ali, e do meio da novela para frente, ele praticamente protagoniza a novela, o Bem-vindo, só dava ele, né? Eu gostei muito de Mandacaru, mas também, de novo, às vezes tinha uma violência exagerada ali, né, tinha alguma coisa... Mas eu gostei, Mandacaru foi uma novela. E é engraçado, né, que quando você vê que uma emissora está em crise, né, você começa a sentir algumas coisas já deteriorando, né? Depois, com o tempo, você fala, pô, faltaram alguns recursos ali para a novela, né? Exatamente. Eu acho que aquela temática de sertão, de violência ali logo no horário nobre, eles quiseram manter
um aspecto de Chica da Silva, digamos assim, aquela coisa árida. Tanto que o diretor-geral era o mesmo, né? Era o Walter Avancini, né? E ele não foi até o final também, que ele ficou doente. Então, foi uma novela que, entre aspas, deu certo, mas já foi o primeiro passo para a derrocada final da Manchete, que despencou em Brida, né? Aí era crise geral, né? Tava uma crise da dramaturgia da Manchete, que já não tinha dinheiro, a crise de programação, né? Porque estava tudo muito ruim, né? A Manchete tentando achar um caminho, tava Brida, e Brida eu acho que foi muito confusa também, né? A Manchete, ela postava tanto em Brida, foi tipo assim, a tábua de salvação. Eles, tudo ou nada, infelizmente deu nada. Eles fizeram um acordo com os patrocinadores que eles achavam que fosse dar 10 pontos. Chegaram para os patrocinadores e falaram assim, se não der 5 no mínimo, vocês não precisam pagar nada. Deu 2. Aí ferrou. Aí nem os patrocinadores pagavam a novela. Enfim. Não, e tinha ali, você tinha a Carolina Kerstin, que é uma boa atriz. Você tem um Leonardo Vieira, que sempre foi uma referência desde de renascer ali, né? Aí você tinha o Rubens de Falco, Augusto Xavier. E eu lembro do Augusto Xavier, que saiu do jornalismo para fazer novela e ainda tinha cena de nu com ele, né? Tinha ele num banho de piscina, alguma coisa assim, então, que aquilo causou, porque também tinha uma direção geral de Walter Avancini, sempre tinha um negócio de não vamos botar uma nudez e tal, e foi uma novela que acabou e pelo menos falaram, bom, bota um narrador aqui porque para dizer como é que terminou, porque não... Exato. Foi uma novela cara, a Manchete apostou demais, fizeram cenas, as primeiras cenas foram filmadas lá na Irlanda, nem a Globo mais faz novela com início em outro país, né? Até a Globo está economizando, a Manchete foi para a Irlanda gastar dinheiro lá. E aí não deu certo, o último capítulo foi narrado, capítulo 54, o próprio Augusto Xavier faz a narração da novela. Não, foi o Eloy, o narrador da Manchete, né? O Eloy. Ele faz a narração final da novela e infelizmente acaba aí. Nós tivemos 3 novelas interrompidas, somos todos irmãos da Record. Como Salvar Meu Casamento, da Tupi, e Brida. Pelo menos Brida deu um finzinho, né? As outras não, as outras foram sacadas do ar, sem dó nem piedade. Que tá na história da televisão brasileira, né? Você tem os momentos bons, você tem os momentos ruins, você tem... E é isso, nem tudo a gente consegue, né, ter... Né? Nem tudo são flores na dramaturgia. Mas eu acho que a Manchete, quando você olha, né, você pega esses 2 episódios que a gente conversou e pega todo esse arco aqui, teve contribuições importantes para a dramaturgia. Eu acho que possibilitou também para muitos autores voltarem para a Globo mais fortalecidos, muitos atores, né, saíram de papéis secundários, né, de papéis menos de uma situação de menos prestígio para uma exibição maior, com mais responsabilidades na Globo, né? E aí também foi quando a Globo falou: não, agora eu tenho que contratar, colocar muita gente aqui e não deixar sair, porque realmente você pode não ter algo muito sólido e constante, né? Mas você pode ter os picos podem incomodar a Globo, e se num desses picos vier alguém conseguir trazer um projeto mais sólido, poderia realmente tirar o prestígio da Globo na feitura de novelas aqui no Brasil. Né? A gente vê aqui Benedito Rui Barbosa, Manuel Carlos e Glória Pérez, exemplos de autores que saíram e voltaram prestigiados, e eu acho que o maior ícone, assim, que voltou muito prestigiada foi a Maitê Proença, né? Ela fazia bons personagens na Globo, As Três Marias ela foi protagonista, Jogo da Vida ela foi uma das protagonistas também, né? Só que ela não tinha uma pegada assim de protagonista mesmo, porque o personagem, né? E quando ela fez a Dona Beija, ela voltou para a Manchete com tudo, né? E para Globo com tudo. E aí jogaram ela para fazer Sassaricando, que já era um personagem de maior audiência, de maior destaque, até chegar em Salvador da Pátria, que foi a melhor novela da Maitê na Globo, foi Salvador da Pátria, né? Que ela era professorinha lá.
Tá vendo que agora justifica a minha frase de que Pantanal realmente foi muito bom para a história da Globo, né? Como Verdade. tudo isso mexe. E as outras novelas da Globo, né? Porque da Manchete, porque queira ou não queira, influenciava. Assim como esta fase mais recente da dramaturgia da Record, que já foi abandonada, né? Que agora veio outra fase, que é essa fase das novelas bíblicas, mas quando estava lá no A Caminho da Liderança, que a Record contratou autores, diretores e principalmente atores da Globo e fez novelas muito parecidas com a da Globo, também deu uma chacoalhada no mercado e a Globo viu que o quanto era importante investir na dramaturgia, né? E todo este processo, né, de construção da Record para vice-liderança foi muito baseada na dramaturgia da Globo, né? Vamos mirar ali para a gente tentar, e depois achou o estilo dela, né? E a gente vê como as coisas são cíclicas, né? O que era teledramaturgia, algo importante para as emissoras, que fazia com que a Globo desse essa acordada, hoje em dia é o futebol, né? A gente vê aí uma Record conquistando altíssimos índices de audiência. Esses índices de audiência já estão resvalando em outros programas. A Globo está com dificuldade de manhã com o encontro e batendo de frente ali com hoje em dia da Record. A novela da Record está dando certo, aquela novela turca. Outros programas, tipo Domingo Espetacular, ficou um tempo em primeiro lugar, em cima do Fantástico no domingo, por causa do futebol. Enfim, hoje em dia a Globo está indo atrás de recuperar o futebol. E como você falou, há um tempo atrás, a Globo acordava e falava: eu preciso de atores, preciso de autores bons, e deixá-los contratados para outra emissora não vir e fazer isso no meu lugar. O que, para mim, é uma tristeza, né? A gente está vivendo um ponto que o futebol é o primeiro, é o carro-chefe. Mas o futebol sempre foi. O futebol, ele é produto pontual, né? Sim, assim, então, sim. é importante você ter o futebol, porque ele puxa de tempo em tempo a audiência para cima, né? Mas não tem futebol todos os dias, que nem novela, que tem pelo menos... Então, mas vem aí, na pior das ocasiões, são 5 vezes por semana, né? A novela, né? A gente está esperando isso daqui agora, que vai virar papo de novela logo, logo. Vamos fazer, as próximas semanas, a gente vai começar a esquentar aqui, falar de Vale Tudo. Marco, mais um papo de novela aqui. Você que assistiu a gente, deixa o comentário, pode fazer pergunta, pode falar mal da gente, pode discordar, pode concordar, enfim. Mas é muito importante que você dê o seu like, que você dê compartilhe o vídeo, que você faça a sua inscrição aqui no canal. Avise aos seus amigos que tem aqui um canal que fala sobre TV e que tem um espaço só para a gente falar sobre novela. E manda sugestão para a gente adora isso. Marco, obrigado. Obrigado, até o próximo episódio. Até a revista de sábado. Ele também está todo sábado revirando o baú ali para contar algumas curiosidades de novelas para a gente. Beijo, Marco, até mais, hein? Tchau.